Abre a sua Bíblia, 2 Coríntios 10, no versículo 2. Aleluia, louvado e glorificado é o nome de Jesus. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julguem como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Pode assentar em nome de Jesus. Igreja, eu comecei a estudar, eu estudei esse texto quando eu vi aqui no versículo 2, e Paulo dizendo assim: sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Eu fui estudar, começar pelo versículo 2, e fui ver o que Paulo estava relatando para a igreja, e entendi o seguinte: há pessoas que estão no mundo e lhe julga como se lá você estivesse. Você está servindo a Deus, tendo um procedimento cristão, andando segundo os preceitos da palavra, em obediência, em respeito, e o sujeito que está no mundo, ele te julga, ele procede como se tu fosse também um do mundo. E tem um detalhe: todo esse povo do mundo, eles são, eu diria, dissimulados. Ele chega dentro do seu recinto, ele chega dentro da tua casa e quer que prevalece, sabe, o posicionamento dele, os costumes de mundo dele, sabe? Eles querem que você entre no jogo deles, eles não querem submeter e entrar no teu jogo. Quando eu era do mundo, eu procedia como alguém que era do mundo, mas um dia eu aceitei Jesus. Mas quando eu procurei aceitar Jesus em espírito e em verdade, porque a bem da verdade estava dentro da igreja, mas era assim, é o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Passei um bom tempo, sabe, como aquele crente Raimundo, que você não tem compromisso, você vai, mas diz que é o crente Denorex, parece que é, mas não é. Vocês entendem? É aquele que parece que é, mas não é, crente Denorex. Você entendeu? Então eu passei algum tempo, mas tem uma coisa: quando estava no mundo, agindo em procedimento de mundo, mas quando chegava na igreja, a consciência batia. E quando me chamava no altar, aí você se sente como um verdadeiro porco, um lambão. É um porco subindo no altar. Aí aquilo era um confronto de mente, era uma coisa terrível. O pastor G prega rasgando, porque eu não fico com nhenhenhen, não. Eu prego mostrando. Se eu fui um cara de pau e pratiquei, vocês vão saber que eu também já vivi essa situação. Eu não fico aqui gente, se tem uma coisa que no Evangelho de Jesus eu não me coloco, é com hipocrisia.
Você quer ver crente cair no pau comigo? É se vier com casca, com verniz, cai no pau comigo. Porque para você servir a Deus, você tem que servir em espírito e verdade. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. E eu glorifico a Deus, porque com esse jeitão, sabe, que eu tenho, eu vejo que as pessoas gostam de mim e me respeitam. As pessoas me dão credibilidade. Não dá aquele que está com despeito, que tenha muitas vezes uma visão de galinha, sabe? Não tem uma visão grande, não tem uma visão de águia. Os crentes despeitados, esses aí, é qualquer um que subir aqui, sabe? Não é assim, pastora? Eles vão ficar despeitados com você. Mas essa classe eu não estou nem preocupado, esses Tobias, eu não estou nem preocupado com eles. Eu estou preocupado com aquele crente que quer tomar posicionamento e ir morar no céu. Amém, amém, igreja? Então, certa feita eu estava na minha casa, e aqueles velhos amigos dos tempos da lambança se reuniram todos na minha mesa e vieram para contar piada. Mas piada daquelas que a gente estava acostumado quando estava no mundo. E eu sou um pastor, eu sou um sacerdote. E aí eu falei, olha, não leve a mal, mas nós estamos na mesa. E eu sou muito liberal com todos eles. E outra, nós não estamos numa pocilda não. Nós não estamos num chiqueiro, nós estamos numa mesa, aonde nós vamos daqui a pouco almoçar, comer o pão que Papai do Céu nos deu. Que nada, rapaz, tá, nhanhanha, quer dizer, dissimulados, não te respeita. Eu falei, peraí, tá havendo um equívoco de vocês. Ó, a Bíblia diz, quebrei as pernas deles aí. A Bíblia diz que de Deus, aleluia, ninguém se escarnece. De Deus não se escarnece. Aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. Cuidado, hein? Amanhã ou depois, não diz que eu não avisei. Mas uma lapada dessa na cara de cada um, não tem demônio que fica de pé. Vocês tomam cuidado, de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem semear, certamente vai colher. Aí você sabe o que Satanás queria e quer? E outra coisa, quando eu resolvia tomar um posicionamento, bebida na minha casa não entra. Cerveja, caipirinha, pinga, essas coisas não entram na minha casa. Até os meus filhos, poxa pai, aqui não, amigo, está decidido. Não tem conversa. Ai pai, eu queria fazer a festa do meu aniversário, tem bebida? Tem pai, aqui não. Você tem que começar a tomar um posicionamento. Aleluia. Sabe? E aí, o que acontece? Diante de uma situação desta, o que ocorre? Se o sujeito é um fraco, que não tem personalidade, não tem um posicionamento, sabe o que vai acontecer, igreja? Você fica com aquela cara de babaca, aceitando Satanás chegar e te suplantar. Depois, quando termina, que sai dali, que você está lá no púlpito pregando, alguém ainda tem a cara de pau de dizer, pastorzinho de meia tigela, está lá na mesa contando piadas, falando um tanto de coisa, e quando chega aqui, entende, está dando uma de santão, porque Satanás trabalha desse jeito. Aí você dá logo uma paulada na cabeça de Satanás e arrebenta a cabeça, para não mais falar e calar a sua boca, porque é assim o proceder. Agora, tem crente que, por não ter personalidade cristã, ele está num ambiente, e aquele ambiente de repente tem muita gente, e ele não tem coragem de tomar um posicionamento e dizer, isso não é legal o que vocês estão fazendo. Sabe, eles não têm coragem aliás, tem muitos deles que são os verdadeiros 007. O que é crente 007, pastor? É aquele que não diz que é um homem de Deus. Mentiroso. Entende? Então esse é o crente 007. É aquele crente camuflado. Então, igreja,
A Bíblia diz que Paulo combatia esses dissimulados. Todos eles eram combatidos por Paulo. Paulo não dava mole para esses ordinários. Glória a Deus. Crente Raimundo, crente que dentro da igreja ele tem um posicionamento, lá fora, quando ele está com os circuncisos, ele tem um comportamento de circunciso. Quando ele está lá fora com os incircuncisos, você não sabe diferenciar. Compreendes? Então, este é o posicionamento. Certa feita, eu vi um testemunho de um pastor. Ele disse o seguinte, que um jogador de futebol chegou para ele e disse assim: pastor, se um dia eu for um crente, eu quero ser um crente igual a esse Jorginho, que hoje é o técnico do Vasco da Gama. Pastor, eu nunca vi um homem com um caráter e um procedimento de homem de Deus como aquele. Porque esses outros que vivem aí, atleta de Cristo, se for para mim ser atleta de Cristo, como esses que eu estou vendo aí, para ser crente dessa forma eu estou fora. São uns hipócritas, mentirosos. Agora o Jorginho não. Ele tem um posicionamento de um homem de Deus. Para mim ser um crente, eu quero ser um crente imitando aquele rapaz. Dá para você ver, é diferente. Agora fica aqueles hipócritas quando está lá fora, é uma coisa, quando chega na presença de Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Que é isso, irmão? Então quer dizer, falta de quê? Falta de vergonha na cara. Tem que levar, é por isso que tem deles aí apanhando igual cachorro sem dono. Tem crente apanhando igual cachorro sem dono, porque não tem procedimento, sabe, dissimulado, mentiroso, trapaceiro, enganador, entregador de profecias mentirosas, sabe, prejudicando as pessoas, sabe, irresponsável, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja. É muito sério, irmão, e quer estar à frente de obra, sabe, uma coisa horrenda desse jeito. Não funciona desse jeito. Aí daqui a pouco você não sabe por que o ministério de um projeta e o ministério do outro não sai do fundo do poço. São essas coisas. O sujeito não quer tomar um posicionamento e quer que o ministério dele projeta, como se Deus fosse um tremendo idiota e que precisasse do serviço de um irresponsável desse. Até parece que Deus é bobo, que Deus não vê essas coisas. Faz as coisas da forma mais dissimulada possível, como se tudo tivesse normal, sabe? Crente mentiroso, é complicado, sabe? Não, é tanta coisa, vive na verdade a obra da carne, quando nós temos que viver o fruto do Espírito. Aleluia. Muitos estão dentro da igreja na hipocrisia, vivendo a obra da carne, quando nós temos que viver o fruto do Espírito Santo. Amém? E aí ele diz aqui no versículo 3, aleluia, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ei, nós somos deste mundo, nós somos em carne, mas nós não podemos andar em carne. A Bíblia diz que Jesus era 100% homem, carne, e 100% Deus. Que coisa fantástica, né? E nunca pecou. É o único homem materializado na face da terra que nunca pecou. Compreende? Pastor, você em falar tudo isso, você está querendo ser um santarrão? Não se trata disso, igreja. Até porque eu não posso dizer para a igreja que eu não peco mais, porque se eu estivesse falando desse jeito, eu estaria mentindo. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Não é isso que eu quero dizer. Mas nós temos que procurar nos esforçarmos, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforços. Nós temos que nos esforçar. Se eu mentir, eu tenho que procurar não mentir mais. Se eu trapaceava, eu tenho que procurar não trapacear mais. Se eu prostituir, eu tenho que procurar não prostituir mais. Não quero dizer para vocês que nós não somos pecadores,
Porque o próprio Davi diz: eu nasci no pecado e fui concebido no pecado. Então não tem como alguém dizer que não somos pecadores. E Deus conhece essa nossa natureza pecaminosa. Agora tem uma coisa: o erro que Deus abomina e não gosta não é o pecado do homem em si, é o pecado de leviandade. Esse é que é o pecado que Deus abomina. É aquele pecado de leviandade. O sujeito sabe que está fazendo erro, que está cometendo erro e está no erro. O sujeito está mentindo, sabendo que mentir é um pecado, ele tem consciência disso e está mentindo. O sujeito age com irresponsabilidade, muitas vezes comprometendo a obra de Deus, viu? Sabe que está comprometendo a obra de Deus e continua comprometendo a obra de Deus. Então é este pecado de leviandade que Jesus não gosta, que Jesus abomina. Amém? Até porque ele diz que se nós pecamos, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, se nós pecamos, nós podemos perdoar quantas vezes o nosso irmão? 7 vezes? Jesus falou: não, Pedro, 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Jesus quis dizer que nós devemos perdoar os nossos irmãos somente 490 vezes? Não, 490 milhões de vezes, se necessário for. Ele não estabeleceu esse valor, ele falou de uma forma de dar um exemplo, compreende? Então a igreja precisa entender que nós temos que buscar de Deus um aperfeiçoamento. É por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação de vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que buscar de Deus essa metamorfose, essa metanoia, essa transformação de mente. Ei, até hoje não deu certo na tua vida, dá um tempo, desista, muda de rota. Ou você vai querer continuar na mesmice? Irmão, tu olha para a tua vida, está um fracasso. Tu olha para o teu trabalho, está um fracasso. Tu olha para o teu ministério, está um fracasso. Irmão, deleta todo pensamento, zera todo pensamento de tempos que fora construído, e entenda que aquela filosofia, aquele pensamento não te levou a lugar nenhum. Volte, comece do zero. Pode ter a humildade de querer começar do zero, que começa a dar tudo certo. Amém? Por quê? Porque nós temos que buscar a transformação da nossa mente. Pastor, mas eu tenho uma natureza, pastor, Deus me deu uma natureza, eu não consigo mudar a minha natureza. Nem eu consigo mudar a sua natureza, nem Deus está preocupado em mudar a tua natureza. Mas Deus está querendo que você transforme a tua natureza. Porque mudar você não vai conseguir, mas transformar ela você vai conseguir. É uma questão de posicionamento. Amém, amados? Aí ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aleluia. O homem Paulo não lutava a batalha espiritual pelas almas dos homens usando engenhosidade, viu? Humana. Não era como Paulo trabalhava, não. Ele não arquitetava um plano de como trabalhar para ganhar as almas, não. Até porque o Paulo não tinha essa receita, como nenhum de nós temos esta receita. Além de não ter a engenhosidade, ele não tinha a sabedoria mundana. Ou melhor, ele não trabalhava através da sabedoria mundana. Porque essa sabedoria mundana também não te leva à eficácia do Evangelho de Cristo e de transformação de pessoas.
porque a verdadeira sabedoria vem lá do céu. Amém? E diz mais: ou metodologias inteligentes. Não era a forma que Paulo trabalhava. A Bíblia nos mostra, irmãos, Deus chega a dizer, inclusive na sua palavra: destruirei a sabedoria dos sábios. Se vocês observarem no livro de Coríntios, Deus fala: eu destruo a sabedoria dos sábios. Então não é esta sabedoria que Deus quer que nós buscamos. E aniquilarei a inteligência dos instruídos. A conclusão que eu e você chegamos é a seguinte: não adianta querer se achar, não adianta o achismo, não adianta vir com seus pontos de vista mundano, ou cai num posicionamento espiritual e traz para dentro de ti o Espírito Santo e diz: eis-me aqui, Senhor, me guie. Porque Jesus chega a perguntar na sua palavra: aonde está o sábio deste mundo? Aonde estão os escribas? Quem eram os escribas, pastor G? Aqueles que estudavam a lei de Moisés, os intelectuais da época. Aonde que estão eles? Jesus está fazendo uma pergunta: aonde está o Einstein? Aonde está Rui Barbosa? Aonde estão os grandes pensadores? Porque eu quero que a igreja entenda o seguinte: tudo isto, todos esses pontos de vistas, a Bíblia diz que toda essa sabedoria para Jesus é uma loucura. Crentes se inspirando em sabedorias, livros de sabedorias, como se aquilo fosse lhe ajudar em alguma coisa, quando a maior sabedoria está na palavra. O sujeito deixa de ler a Bíblia para se apegar em livros de sabedorias humanas, que não te leva a lugar nenhum, a coisa nenhuma. E aí Paulo diz: essas armas são impotentes, não têm poder para libertar as almas das forças das trevas e levá-las à maturidade em Cristo. Essas armas são impotentes. Essas armas não levam o pecador a se libertar do pecado. Através dessas armas nós chegamos a lugar nenhum. Você não ganha um sujeito viciado apenas em conversa. Você não consegue libertar um alcoólatra simplesmente com conselhos. Você não consegue libertar um homem que está na prostituição dando a ele conselhos. Não adianta. Torna-se aquele evangelho de palavras, aquilo que eu disse para vocês, e não o evangelho de poder da palavra. Por quê, pastor? Porque dentro da alma dele está inserido um espírito. E esse espírito se chama demônio. As coisas espirituais você não elimina através das orientações carnais. É isto que muitos crentes não entendem. Eles não compreendem aonde a Bíblia chega a dizer que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, e sim contra potestades que vivem nas regiões celestes. Viu? Contra demônios que vivem nas regiões celestes. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, sim contra principados e potestades que vivem nas regiões celestes. São forças espirituais do mal que você não vê. E muitos crentes não entendem esta situação. Por quê? Porque não são acostumados a travarem batalhas espirituais. Não são ensinados a travarem batalhas espirituais.
A Bíblia diz assim: sujeitai a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Muitos apenas ouvem, mas quando vai ter o procedimento faz exatamente o contrário. Resiste a Deus e sujeita ao diabo. Que é isso, pastor G? Que é isso que? É o que muitos dentro da igreja fazem. E não precisa ser ovelha não, são pessoas graduadas, obreiros, sabe? É assim que a coisa funciona. Eles não submetem a Deus, e não resiste ao diabo. Submetei ao Senhor e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. É o contrário. Muitos até correm, quando fala de diabo, eles se calam, muitos acovardam. Eu não consigo entender como é que uma igreja não tem coragem de trabalhar no sentido de arrancar fora daquele convívio, sabe, aquele mal que está assolando dentro da igreja. Eu fui com a pastora Lúcia fazer uma visita agora recentemente, e quando chego lá, nos deparamos com uma irmã, e essa irmã disse o seguinte: olha, pastor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque eu estou vivendo um problema aí, pastor, e todos os pastores por onde eu andei, a resposta que eu tive deles foi a seguinte: eu não dou conta do seu problema, é só o sangue de Jesus, eu não dou conta do seu problema. Como se o pastor G desse conta do problema de alguém. E eu estou lhe perguntando, se tu dá conta do problema dela, aonde que tu vai dar conta do problema de ninguém? Tu não dá conta nem do teu problema. Pastor G não dá conta nem do problema que ele vive, eu vou dar conta do problema dos outros? Agora, o Deus que o pastor G serve, esse dá conta do teu problema. Glória a Deus. Amém? Então fica esses covardes na frente de obra, fazendo o que eu não sei. Fazendo o que eu não sei, não dá para entender. Porque a minha Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Eu não preciso mais do que um versículo na palavra para mim saber que Satanás, sobre a minha vida, sobre a igreja que eu estou ministrando, sobre o culto que eu estou pregando, ele não pode ter vez, ele não tem vez dentro desta igreja, porque ele não vai encontrar um sujeito covarde. Porque o Deus que eu sirvo, quando eu me renuncio de um mundo que tem tudo para oferecer, aonde eu estou ali pagando o preço de jejum, o último agora são 67 dias de jejum, acordando às madrugadas, orando, subindo o monte, chamando a igreja para orar no decorrer da semana, lendo a palavra de Deus, pregando o evangelho. Não estou de brincadeira. Vou aceitar Satanás ficar fazendo cera, sabe, tirando onda dentro da igreja, na vida dos irmãos? Pastor G, e por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Simples. O erro não está em Deus, eu tenho certeza. O erro também não está no pastor G, porque o que Jesus diz que tem que ser feito, é feito. Pastor G, você tem que pregar, você tem que usar a fé em ação, você tem que levar a igreja a crer, a acreditar, a levar a fé em ação. Então aonde está o erro? Procure em você onde está o erro. Esse tempo atrás eu conversava com a irmã: ai pastor G, minha vida não anda, e eu conhecendo o proceder dela. O erro está em você, minha irmã. Muda o teu posicionamento, muda a sua concepção, tá? Passa a ter um compromisso, larga dessa murmuração maligna que você vive o dia inteiro. A única coisa que você sabe na vida, irmã, é murmurar, um coração endurecido, guardando mágoa do teu irmão.
guardando ódio do teu irmão. Tu quer receber milagre desse jeito, minha irmã? Jesus vai te trazer na rédea curta, para tu ficar esperta. O povo está pensando que Jesus é escravo, sabe, do bel prazer deles. Não, Jesus tem que me abençoar do jeito que eu sou. É do jeito que eu sou, e eu não mudo. Não muda não, que tu se lasca. Não muda não, que ele mete a mão na tua garganta, que tu põe a língua todinha para fora, e é perigoso vomitar até o bofe. Com Jesus é assim. Está pensando que Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Não, eu tenho uma natureza, minha natureza é essa. Não muda a tua natureza não, para tu ver uma coisa. Não toma um posicionamento com Jesus, para você ver o que vai acontecer. Amém? Amém. Ei, então essas armas são armas impotentes, são armas que não funcionam para você destruir o reinado de Satanás na vida das pessoas. Irmãos, no reino espiritual tem famílias que traz maldições hereditárias, e isso vai de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, estando dentro da igreja assistindo a palavra, e a maldição não é quebrada. Agora pregam aqui o seguinte: olha, irmão, uma vez aceitou Jesus, dos teus pecados não me lembro mais. Ficam pregando o evangelho com textos isolados. Não procura pregar a palavra no contexto, fica só no texto isolado. E a Bíblia, nós não podemos entender a Bíblia em textos isolados. Nós temos que entender a Bíblia em textos e contextos. Aleluia. Porque se fosse para ficar pregando texto isolado, a Bíblia diz que a mulher não pode falar na igreja. Vocês entendem? Nenhuma mulher poderia estar falando. Tinha que ficar caladinha, calada. Vocês cantar então? Misericórdia. Mas isto são textos isolados. É por isso que tem aquele termo que diz: texto sem contexto é pretexto. Amém, igreja? Então nós temos que buscar esse entendimento. Aleluia. E diz mais: louvado e glorificado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Para vocês terem uma ideia, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando Jesus está demonstrando uma atitude de que não quer operar, não está operando naquele momento, Paulo diz que a fraqueza dele é mais forte do que a tua fortaleza. Então vamos baixar a bola. Enquanto eu não aprendi a baixar a bola com Jesus, eu me lasquei, como diz, se lasquei todinho. Enquanto eu não aprendi a baixar a bola com Jesus, eu me lasquei todinho. Aí quando eu apanhei, aí Jesus falou: agora você baixa a bola, começa do zero e vai dar tudo certo na sua vida. Glória a Deus. Ei, irmão, mas olha só. Aí você começa do zero e as coisas vão se sucedendo cada dia. Cada dia Jesus vai trabalhando e vai moendo, vai quebrando o orgulho, a vaidade, o achismo, sabe? A prepotência, a arrogância, a soberba, o orgulho. Jesus quebra isso tudo e mói tudo isso aí, até, como diz o outro, o peão ficar no ponto. Vocês entenderam como é que é? Então é assim que a coisa funciona. Amém? Elas não conseguem se opor com êxito aos ataques satânicos ao evangelho, tais como aqueles feitos pelos falsos profetas. Todas essas filosofias, irmãos, todos esses achismos, toda essa falta de comunhão não tem efeito para quebrar os ardis de Satanás, para quebrar os laços de Satanás. Então é preciso que nós nos rendemos a Cristo. É preciso que nós entendemos que sem Ele nada podemos fazer. E ele diz assim, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Você vê, Paulo ele não fugia dos combates, não. Quando tinha que ir contra Satanás para arrebentar Satanás ao meio, ele não fugia. Aquilo para ele era um trabalho de guerra espiritual em que ele não perdia uma. O homem de Deus não perde uma batalha para Satanás. Aleluia. Pode juntar o reino das trevas todinho contra a vida de um homem de Deus, ele não tem força contra a vida de um homem de Deus. Ei, Israel teve em Davi aquele que venceu todas as guerras, porque todas as guerras que Davi ia fazer, ele consultava a Deus. Olha como é que o sujeito era inteligente. Ele não partia para uma guerra sem consultar a Deus, não. É a mesma coisa do crente. Você não vai sair para uma batalha espiritual sem estar debaixo da leitura da palavra, sem estar debaixo da oração, do bom procedimento. Você tem que se resguardar com as milícias, né, com as armas apropriadas. Davi não perdia uma batalha. E a Bíblia nos mostra que Davi estava para Israel, em termos de ganhos de batalha, no campo de guerra, como Paulo estava para o ganho das batalhas no campo espiritual. É impressionante como Paulo vencia as grandes guerras espirituais através dos movimentos e do trabalho espiritual. Porque nós temos que entender que nessa luta que nós vivemos hoje, em qualquer situação, a luta não é carnal, não é contra o sangue, não é contra a carne. A luta é espiritual. Nós temos que buscar esse entendimento. É claro que muitas vezes nós temos que exortar, porque eu também não posso chegar aqui e dizer: ah, irmão, o obreiro está chegando atrasado para abrir a igreja, o problema dele é espiritual. Não pode ficar também nessa aí, entende? Não, ele precisa ser exortado, vai ser exortado. Ó, rapaz, tu está se abrindo aí, está deixando Satanás tomar conta de você, e tu só chega atrasado no culto para abrir o culto. A gente marca um compromisso com você e você não chega. Ele vai ser exortado, porque aquele problema está acontecendo porque a pessoa está dando espaço para Satanás agir. Então ele tem que ser advertido e mostrar para ele qual é o problema da causa e por que está surgindo o efeito. Amém, amados? Amém. Aleluia, louvado e glorificado é o nome de Jesus. A tropa militar não usa as armas carnais, mas as armas espirituais e poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Por que nós temos que usar as armas espirituais? Para anularmos os sofismas. Nós precisamos anular. Pastor, o que é o sofisma? Eu fui ver no dicionário, que eu tive a curiosidade de querer saber o que é o sofisma. E eu vi, igreja, são argumentos que parecem verdade, mas que na verdade é engano e leva a ensinamentos fora da palavra chamada Bíblia. Sofismas são ensinamentos que as pessoas fazem, que parece uma verdade, mas quando vai ver é um tremendo engano, uma tremenda mentira. Pastor, e pode sair de púlpitos? Com certeza. Sai tanta aberração de púlpitos, tantas inverdades, tanto sofisma, tanta palavra, sabe, fora do contexto bíblico. Parece que está pregando como se estivesse extraindo da Bíblia. Tem pessoas que inventam até versículos, forjam versículos para apresentar para a igreja. Isso é um sofisma. Isso eu estou falando do meio cristão, sem falar aquelas religiões, aquelas seitas diabólicas que levam o povo ao engano.
aonde as pessoas são conduzidas através de filosofias satânicas e as pessoas se acham. Esses tempos atrás, eu estava numa festa de Ano Novo no Rio de Janeiro e estava tendo lá uma tenda de bruxaria. Uma tenda de bruxaria, porque na passagem de ano, vocês sabem, eles se reúnem, né? Para fazer as oferendas a Iemanjá, que é um demônio. E daí, diante daquela situação, eu estava observando o papo de um daqueles adeptos, né, da seita, e eles dizendo o seguinte: fulano, como eu estou feliz, o meu filho veio da Paraíba e está frequentando o centro de macumba, eu estou numa felicidade tão grande. Olha para vocês verem o que é o sofisma. As pessoas são levadas ao engano, entende? E acham que estão buscando, como esses dias eu vi alguém num comentário: todas as religiões levam a Deus. Que engodo de Satanás, que mentira de Satanás. A única religião que leva a Deus é aquela religião que segue a Cristo. Algum daqueles representantes, algum daqueles fundadores foi para a cruz do Calvário? Algum desses líderes de seitas foram para a cruz do Calvário? Para pagar, levar sobre si as nossas dores, levar sobre si as nossas enfermidades? Algum dos líderes deles foram para a cruz do Calvário para sofrer? Sabe o que Jesus Cristo sofreu? Pela redenção dos nossos pecados? Aparece muitas vezes num sonho, numa filosofia, e vão chamando o povo, e vão se reunindo, e Satanás vai trabalhando, e daqui a pouco tem um bando de seguidores. Esses dias atrás eu vi um desses aí, aonde ele, um homem intelectual, vendeu tudo que tinha e foi para aquele local. E chegou lá, aquele homem intelectual, inteligente, quando via aquele líder dele falar, abria a boca e dizia: é um Deus. Como tem palavras iluminadas, como fala e entra dentro da nossa alma. Olha como é que Satanás trabalha. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. O meu povo sofre por não conhecer a minha palavra e o poder de Deus. Eu quero dizer algo para a igreja. Devemos anular no meio do povo de Deus o orgulho, a arrogância e tudo que se levantar contra o conhecimento de Deus. Nós temos que, através dessa arma poderosa, nós temos que combater. Igreja, a coisa é tão séria que quando um bruxo se converte a Cristo, ele não consegue ainda, se ele não for verdadeiramente quebrado maldições, pactos, tá? Aquilo que ele conseguiu ao longo dos anos, maldições hereditárias, uma série de situações, passando por verdadeiras batalhas espirituais. Mesmo ele servindo a Deus, mesmo ele servindo a Cristo, ele pode trazer um pouco do resquício daquilo que ele usava na bruxaria, como alguns rituais, sabia? A mesma coisa está para o advogado, está para o médico, está para o engenheiro, para o filósofo. Se ele não procurar se despojar daquilo que estava enraizado nele, ele vai introduzindo dentro da igreja aquilo que lhe adentrou, que criou raiz dentro de si. Então é por isso que nós temos que tomar um certo cuidado. O sujeito é um grande empresário, ele pode levar a igreja num ritmo de empresa, entende? Vocês entendem? Então o pastor G tem que se preocupar muito com isso, viu? Na área empresarial.
tem que me policiar, porque você já tem aquele hábito, você tem aquela forma de trabalhar, está enraizado dentro de você. Entende? Como eu militei a vida inteira no comércio, então eu tenho que ter esse tipo de preocupação, tenho que despojar dessa situação e buscar verdadeiramente o marketing do Espírito Santo, amém? E não ficar atrás do marketing humano, porque se eu for levar pelo marketing humano, daqui a pouco eu estou pregando uma placa aqui, ó, calçados, não sei o que eu mexia com calçados, né? Calçados do céu. Vocês entendem como é que é? Então é assim que a coisa funciona. Aleluias. Então eu quero dizer o seguinte, igreja, para a gente terminar, nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Nós temos que procurar. A Bíblia chega a dizer que nós temos que ser escravo de Cristo, ao contrário de quando nós estávamos no mundo, porque eu sempre costumo dizer, Satanás trabalha imitando tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez. A Bíblia diz que nós temos que ser escravo de Cristo. Satanás diz, eles vão ser meu escravo. E tem uma coisa, ainda chama de cavalo ainda, aquele que é escravo. Quem sabia que Satanás chama o sujeito de cavalo? Quem sabia? Amém? Chama de cavalo ainda. Meu cavalo, vem cá, que eu, como quem diz, eu vou montar. Entende? E a Bíblia diz que nós temos que ser escravo de Cristo, levar cativo a nossa mente em obediência a Cristo. O que significa? Sermos escravo de Cristo. Aleluia. Até que a igreja toma conhecimento de que precisamos obedecer a palavra de Cristo. Amém? Glorifica Jesus com as palmas.